Bom dia, meus queridos alunos. Como é que nós estamos em casa? Estamos bem? Quarta-feira maravilhosa, dia amanheceu bem. Você tá bem aí em casa também? Eu tô tranquilaço aqui. Já tô aqui do lado da professora Thaís de matemática, tá? Segura só um pouquinho que você vai curtir matemática hoje para o primeiro ano do ensino médio. Vamos dar nosso aviso de praxe? Vamos sim, professor. Bem, galera, tá tranquilo hoje? Quartou, você estudando, tudo certinho. Eu quero que você se atenha aos nossos horários, tá? Para quem tá chegando agora, quem está pegando pela primeira vez, porque está vendo todo esse movimento. Primeiro, vamos começar pelo nosso Twitter, tá? É o @escolaemcasadf. Anotou? E aí você pode estar mandando para a gente aqui sugestões, dúvidas, qualquer informação que você quer. Quer falar só quer desabafar? Manda também, desabafa, estamos aqui para isso. E acompanha também o nosso @TV Justiça, que é o nosso Twitter também aqui da TV Justiça, que aí sempre vamos estar interagindo. Você está assistindo agora comigo pela TV Justiça? Se sim, beleza, você está sintonizado, ok. Porém, se você conhece, tem algum colega seu que por acaso não está conseguindo sintonizar a TV Justiça, avisa para ele que pela TV Gênesis, que também é aberto, canal 24 ali, né, as fechadas, você consegue sintonizar com a gente aqui também, tá? Então agora pela manhã, de 9 às 12. Outra questão, se você não conseguiu nada, algum colega seu, avisa que lá no YouTube, daqui da TV Justiça, é claro, né? Estamos streamando, estamos ao vivo lá agora no YouTube da TV Justiça. Corre para lá, avisa esse amigo seu aí também. Falando em YouTube, não posso esquecer que temos o YouTube da Escola em Casa DF. Eu só peço desculpa para vocês, as aulas lá, a gente está demorando um pouquinho para subir, falta de pessoal, essa questão da Covid ainda está atrapalhando a gente, mas vamos ter paciência, vamos ficar calmo que vai dar certo. Todas essas aulas do nosso projeto aqui, Quarentena, né, que é Quarentena de Enem, vão estar subindo aos pouquinhos lá para vocês. Eu vi lá hoje já, nós estamos com a aula do dia 14/5, foi a última aula nossa lá do YouTube. Então, as outras estarão indo aos poucos, tá? Outra questão interessante que, se você perder alguma aula ou algum amigo seu perder, de hoje, ou sei lá, você tem que sair rapidinho, fazer alguma coisa, às 13 horas pela TV União, canal 11, anota, canal 11, nós vamos ter a reprise desse programa, toda segunda e quarta. Segunda e quarta, você sabe, é o compromisso nosso com o ensino médio. Agora, terça e sexta são outras áreas, desde a educação infantil, anos iniciais, anos finais, que vão passando a programação. Lembre-se, quinta-feira nós não estamos aqui, que é a programação interna da TV Justiça. Anotou tudo? Registrou tudo? Tá com caderninho? Eu tô com meu caderninho aqui também. Tá ali guardadinho, vou sentar ali e vou acompanhar a aula de matemática da professora Thaís. E eu quero que você faça isso também. Lembra? É o meu compromisso com vocês. Sempre buscando o melhor para vocês. Professora Thaís, agora é com a senhora. Excelente aula. Muito obrigada, Toniel. Gente, um super bom dia para todos aí que estão nos vendo. Gente, começar o dia com matemática é muito bom, não é? Então, como o Toniel falou, eu sou a professora Thaís Oliveira, de matemática. Atualmente, sou vice-diretora do Centro de Ensino Médio 3 do Gama. E, aproveitando, queria mandar um super beijo para todos os nossos quase 1.400 alunos da nossa escola. Dizer que nós estamos morrendo de saudades. Todos os dias, gente, lembramos de vocês e vocês fazem muita falta para a nossa rotina. Então, a gente fica aqui um super abraço da direção do CEM 3 para vocês. Um abração também para os professores, servidores e colegas de trabalho, né? Mesmo à distância, mesmo nos vendo por vídeo, a nossa saudade, né, cada dia só aumenta. Então, fica aí, né, um grande abraço para vocês. E também, gente, um agradecimento especial para a CRE Gama, que está sempre dando aquele apoio para o CEM 3. Em tudo que nós precisamos, CRE Gama sempre está lá. Então, fica aí o nosso grande abraço. Aproveitando também para agradecer aos nossos familiares, que nós em teletrabalho estão sempre nos auxiliando, né, nos ajudando. E aí fica o nosso super beijo do CEM 3 para todos os familiares, os pais dos alunos, os familiares dos professores, os diretores e todos que estão aí juntos. Um super beijo. Então, gente, vamos lá, né? Como eu falei, começar um dia com matemática, né, gente? Que coisa boa.
A matemática, gente, para muitos, né, como sempre vem falando, eu não gosto da matemática, eu não... Talvez, gente, você não tenha dado aquela chance que ela precisa, né? E hoje eu vou falar aqui com vocês de um tema, gente, maravilhoso, que, assim, nós vamos estudar, né, durante todo o ensino médio, função, né? Função, gente, você conhece e você nunca mais deixa de usá-la. Você passa o seu ensino médio todo trabalhando função. E hoje nós vamos falar da primeira função, primeiro tipo específico de função que nós trabalhamos lá no primeiro ano, que é a função afim. A função afim, ela está em todo o PAS 1, ela entra no PAS 2 e também no PAS 3. E também, gente, totalmente contextualizada no Enem. Então, é importantíssimo que você aprenda direitinho esse conteúdo, até porque aqui, pelas teleaulas, já foi passado um conceito geral de função, então nós achamos interessante agora trazer uma função específica. No caso, a primeira função que nós aprendemos no ensino médio, que é a função afim. A função afim, ela também é chamada de função do primeiro grau. Por que uma função do primeiro grau, gente? Porque a função afim, ela também tem uma variável x, né? Vou mostrar aqui para vocês agora melhor. Ela tem uma variável x e nessa variável x eu tenho um expoente 1. Então, como eu tenho um expoente 1, eu tenho uma função do primeiro grau. Se em cima dessa minha variável x eu tivesse um 2, eu teria uma função do segundo grau. Como eu não tenho nenhum expoente, representa o expoente 1, então eu já disse que a minha função afim é uma função do primeiro grau. Ela é uma função, gente, pela definição, definida do conjunto de números reais em conjunto dos números reais, ou seja, eu tenho um domínio de números reais e um contradomínio de números reais, sendo definida pela forma, vou passar para cá, vou mostrar para vocês, a forma função em relação a x é igual a a vezes x mais b, sendo a um número real e b também um número real. Nesse tipo de função, gente, o a é chamado de coeficiente de x, representa a taxa de crescimento ou variação da função, e o b é chamado de constante. Então, nós temos aqui o a que faz a multiplicação da variável, que ele é justamente a taxa de variação, e o b ele nunca vai mudar, né? Até porque eu estou fazendo uma soma. Contextualizando, gente, trazendo a função afim para o nosso cotidiano. O que seria quando eu uso uma função afim? Praticamente em todos os dias e em várias situações. E eu gosto sempre, gente, de trazer sempre uma função para o nosso cotidiano, por quê? Quando eu sei fazer uma transformação do meu cálculo para o que eu uso no dia a dia, eu vou saber resolver as minhas questões externas, dos meus exames, as provas da escola. Por quê? Vai haver um problema e eu vou saber transcrever esse problema para um cálculo. Então, é importante que você conheça não só simplesmente uma definição geral de uma função, mas que você saiba onde você vai utilizá-la. Vamos supor, você foi contratado para trabalhar como vendedor de uma loja de roupas. Quando você foi contratado, a pessoa vai chamar, né, a pessoa responsável vai te chamar e falar assim, olha, a sua remuneração vai ser a seguinte, você vai ter um salário fixo, vou dar um exemplo aqui de R$ 1.200, e você vai receber 0,5% de tudo que você vender, ou seja, você vai ter a chamada comissão. Então, olha só, você tem um salário fixo, um salário constante. E você vai ter uma variação de quê, gente? Do quanto você vai vender. Então, pense só, se no mês eu vendi R$10.000 de roupa, e se a minha comissão é 0,5% do que eu vendi, quanto seria 0,5% de 10 mil? R$50. Então, eu vou ter nesse primeiro mês, o meu salário fixo de 1.200, mais a minha comissão, que eu vou multiplicar meio por quanto eu vendi, que o quê? Vai ser a variável x. Então, veja só, o meu salário, que é a minha função, né, a minha remuneração final, ela vai depender do quê? De quanto eu vou vender. Todos os meses eu vou ter uma remuneração fixa? Não. Todos os meses a minha remuneração vai ser em função de quê? De quanto eu vendi. Então, gente, a função, a palavra propriamente dita, é exatamente o conceito matemático. Um valor só existe em função
de outro. Por exemplo, aqui quando eu falei dessa situação do trabalho, a minha remuneração de 1.250 só ocorreu porque eu tive algo que me determinou este valor de 1.250. Qual foi ele? Os 10 mil que eu vendi. No próximo mês, eu posso duplicar o meu valor de venda. No outro mês, eu posso vender a metade do que eu vendi no primeiro mês. Então, sempre a minha remuneração vai ser em função do valor das vendas. Função é isso. Eu tenho um conjunto domínio que vai gerar em função do meu conjunto contra-domínio. Esse é exatamente o conceito geral e contextual de função. Agora, vejam só. Quando acontece por exemplo, você entra num táxi, né? Geralmente aqui em Brasília a gente não tem muito hábito de usar táxi, né? Pelo menos assim, né? Geralmente a maioria dos meus alunos, a gente não costuma agora, né? Com os usos de aplicativos, né? Fica mais fácil. Mas quando você entra num táxi, gente, se você reparar, assim que você entrou no carro, você vai ter o quê? Um número lá já fixo. Quando lá, por exemplo, às vezes vai ter assim, R$4,50, R$5,50, R$6, dependendo da bandeira, enfim, né, que vai acontecer. Esse valor, gente, ele é fixo para qualquer corrida. E aí, cada ele vai ter uma taxa de variação, por exemplo, R$1,30 para cada quilômetro percorrido. Então, isso quer dizer que quanto você vai pagar no final dessa corrida é fixo? Não. Quanto você vai pagar no final da corrida é o quê? É função de quanto você vai andar. Quanto mais longe você andar, mais você vai pagar no final da corrida. Mais um exemplo, gente, de função do primeiro grau, de função afim. O valor final da minha corrida é função de quê? Das quilometragens que eu vou andar. Então, se eu vou fazer um trajeto de 10 quilômetros, vou fazer o quê? Vou pegar R$1,30, multiplicar por 10, 13, mais, vamos supor que a minha taxa fixa seja de R$5, 18. No final, eu vou pagar o quê? 18, porque a minha taxa lá foi de R$1,30, eu multipliquei pela quilometragem, que nesse caso foi 10. Então, gente, eu quero que fique muito claro a ideia da função afim. A função afim, ela é o quê? Eu tenho um número que depende de outro para acontecer. E a função, no formato da função afim, A vezes X mais B, sendo A e B, né, números reais, e A diferente de zero, que já eu vou falar, é sempre isso. Eu tenho um número que varia, né, que vai variar o outro, e eu tenho um número fixo. Mais uma vez, a minha função do primeiro grau é f de x, né, que pode ser y também, algumas pessoas trabalham com y, é igual a A vezes x mais B. Esse exemplo aqui, gente, ele é bem interessante porque ele fala o seguinte. Coloquei aqui novamente, né, a nossa fórmula. Gente, função do primeiro grau sempre. F em relação a x é igual a x mais b. Sempre. Vamos gravar isso aí. E aqui, gente, fala o seguinte, né? Vamos pensar. A temperatura varia com tempo. Aqui eu já tenho duas situações, temperatura e tempo. E ela vai aumentando de maneira uniforme 10 graus Celsius por minuto. Gente, aqui eu tenho dois conjuntos. Eu tenho um conjunto de temperatura e eu tenho um conjunto de tempo. Eu tenho dois conjuntos aqui representando. Vamos observar aqui nesta tabela. Veja só, eu tenho aqui na linha de cima o tempo em minutos e eu tenho aqui na linha de baixo a temperatura em graus Celsius. Então, quando eu tenho o tempo zero, né, não começou a contar o tempo, nesse instante, a temperatura está em 30 graus Celsius. Quando passa um minuto, quando começou a correr o tempo, o que vai acontecer? A temperatura foi para 40 graus Celsius. Tempo 2, 50. Tempo 3, 60. Tempo 4, 70. Ou seja, a cada minuto a minha temperatura está aumentando em 10 graus Celsius. Aqui, gente, eu posso observar que eu tenho um conjunto domínio, pelo próprio nome já diz. Eu tenho um conjunto domínio que vai fazer o quê? A gente vai dar função para um outro conjunto que chama contradomínio, que é o da temperatura. Então, veja só. Quando tem aqui esses números, 0, 1, 2, todos eles, gente, eles vão sofrer o quê? Variação. Então, se eu tenho aqui
vamos observar aqui esta função para a gente fazer uma ligação aqui com a outra. Observem aqui, eu tenho um T maior, que representa a temperatura em graus Celsius, igual a 30, porque começou em 30, não começou em 0. Não é tempo 0, temperatura 0. Não, começou em 30. Mais 10 vezes T. O que representa o meu T? Minutos. Então, gente, o que eu posso observar aqui? Eu tenho exatamente um exemplo de função do primeiro grau. Lembrando que o meu T maior, que representa a minha temperatura, é como se fosse o meu F de X. Só que aqui, o meu X, gente, ele tem um outro nome. Ele é o meu T minutos, o T menor. Então, esse meu Tzinho aqui, ele vai representar quem? O X. E observem que a temperatura vai depender de quem? Do X. Eu tenho um F de X, ou seja, uma função em relação a X. Eu tenho, trocando para cá, uma temperatura em relação ao tempo. Nesse caso, como é crescente, quanto maior o tempo, maior vai ser minha temperatura. Então, aqui fica muito simples, por exemplo, se eu quiser descobrir quanto seria com 25 minutos. Qual a temperatura seria com 25 minutos? Basta eu fazer uma substituição, 10 vezes 25, 250, mais 30, 280. Então, com 25 minutos, a minha temperatura seria 280 graus Celsius, se continuasse, né, seguindo aí de forma infinita, ok? Aí, gente, trouxe para cá novamente, né, para que a gente faça, né, uma associação. Vou trabalhar com esses números para que fique mais simples, né, da gente compreender, né, em todos os exemplos. Olha só, mais uma vez, né, nós trouxemos aqui a nossa tabela. Veja que, para cá, gente, o meu T, que representa a temperatura, é exatamente quem? O meu F de X. Agora, quem seria o A? O A não é o coeficiente angular? O A não é quem faz a variação? Então, aqui mesmo que eu tenha uma ordem diferente, o meu A, gente, não vai ser 30. O meu A vai ser quem faz a variação com os minutos, que é no caso quem? 10. Então, aqui, mesmo que a ordem esteja trocada, eu vou sempre identificar que quem é meu coeficiente angular? Quem está multiplicando a variável. Quem está multiplicando a variável? 10. E quem é a minha constante? Quem nunca vai sofrer alteração. Para qualquer situação, eu vou ter sempre a minha constante. Olha o nome, gente, como eu costumo dizer, nenhum nome é em vão. Todo nome ele vem de algum lugar. Ele está aqui. Se eu estou falando que é constante, é por quê? Porque ele não vai sofrer alteração. Então, vamos lá. Aqui eu sei que o meu A é 10 e o meu B é 30. Então, já sabemos disso. Aí, vamos dar mais uma olhada aqui. O que nós fizemos? Eu observo que, para esta função, né, função temperatura em relação ao tempo, o que eu vou observar? Para que eu descubra sempre qual é a minha temperatura, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com vários valores de tempo, como nós fizemos aqui. Então, eu tive tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5, né? E para cada um, fazendo a substituição, nós encontramos o valor do contradomínio. Nesse caso, você vai falar assim, professora, mas aí está muito fácil, porque eu já tinha os valores. Sim, aqui eu trouxe para vocês indo e voltando, para que fique melhor a compreensão. Mas muitas vezes, gente, nós não vamos ter. Nós vamos ter apenas a função. E aí, desta função, eu vou atribuir números, que são o meu domínio, o conjunto X, para eu encontrar o meu contradomínio, que é o conjunto Y. Então, aqui, vamos supor que eu não tivesse esses valores. Eu atribuiria os valores que eu quero descobrir, e que no caso aqui são tempo, né? Como eu falei, vamos descobrir em quanto tempo de 25 minutos. Então, eu iria atribuir aqui o 25 e chegaria à temperatura. Função, gente, a ideia é essa. Função do primeiro grau vai ser sempre esta ideia. Lembrando que aqui nós fizemos substituições básicas, mas quando nós vamos trabalhar, muitas vezes lá no Enem e tudo, eles vão trazer números um pouco mais complexos para a gente. E a gente precisa entender isso. Mas você sabendo a definição real, que a minha função é A vezes X mais B, e que A e B tem que ser números reais, né? Lembrando que os números reais é o conjunto dos números racionais com os irracionais, e o A diferente de zero, né? Mais à frente eu vou mostrar o A diferente de zero no gráfico, para que vocês entendam melhor, eu vou sempre estar trabalhando com a função do primeiro grau. Vamos lá. Agora, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês do gráfico. Muitas vezes, quando nós pensamos em gráfico, o que acontece?
Veja só, eu olho para o gráfico e eu já falo, eu não entendo de gráficos e eu vou largar isso aí, né? Porque eu não entendo e pronto, acabou. E sendo, gente, que quando eu monto um plano cartesiano, né, que é como nós chamamos aqui, de eixo das ordenadas e das abscissas, ele é tão simples, gente, que nada mais é do que você encontrar os pontos em comum. Então, gente, gráfico não é nada assustador, gráfico é muito simples. Gráfico, basta, para você montar um bom gráfico, basta você ter o quê? Saber que existe um conjunto domínio e um conjunto contradomínio. E através de uma função, eu vou ligar este domínio ao contradomínio. Então, é muito simples. Vamos lá. Aqui nós fizemos este gráfico. Neste gráfico, vejam só, eu tenho aqui, né, o meu eixo Y, que nós chamamos aqui de eixo de temperatura. Nesse eixo aqui, gente, nós chamamos de eixo das ordenadas. Nesse eixo aqui, nós chamamos de eixo das abscissas, que é o eixo X. Então, aqui eu vou representar o tempo e aqui eu vou representar a temperatura. Aqui, gente, ó, sempre nesse começo aqui pelo esse ponto zero, ele é zero tanto para o tempo, né, que é o eixo X, tanto para Y. Coloquei aqui o meu tempo em minutos, coloquei aqui, ó, de 20 em 20 as minhas temperaturas. Então, vamos lá fazer uma associação legal disso aqui. Veja só, aqui eu não tenho o meu primeiro valor de X, que é zero, ele está para quem, Y? Ele está para 30. Então, quando o meu X for zero, olha aqui, ó, eixo X, o meu Y será quem? 30. Já vou encontrar ele aqui. Quando o meu X for 1, o meu Y será quem? 40. Ó, o 1 vai encontrar o 40. Quando o meu X for 2, o meu Y vai ser quem? 50. Então, ó, entre 40 e 50 eu tenho 50. Eu vou encontrá-lo aqui. Então, gente, montar um gráfico é algo muito simples. Basta eu ter um conjunto domínio e eu ter um conjunto contradomínio. Vou mostrar melhor agora. Vejam só, como eu estava falando, né? Tendo um conjunto domínio e um conjunto contradomínio, eu montei aqui o 0 com 30, 0 e 30, 1 com 40, meu segundo ponto, meu terceiro ponto, 2 com 50, e assim sucessivamente, até 5 com 80. Eu liguei o meu valor de X ao meu valor de Y. Lembrando sempre que no eixo das abscissas eu vou ter sempre os meus valores de X, que é o meu valor do domínio, e nos eixos das ordenadas, né, nesse caso aqui, é a temperatura, né, e é sempre os valores de Y. Fazendo isso aqui, gente, o que nós identificamos? Nós fizemos, né, montei os pontos e fiz uma ligação. Nessa ligação eu observei que eu consegui uma reta. É isso mesmo. Toda função do primeiro grau, quando eu coloco no plano cartesiano, o que vai acontecer? Ela vai me gerar uma reta. Isso mesmo. Então, observem só. Cada ponto aqui ligado, ele poderia ser... Eu poderia ter simplesmente só um ponto e outro ponto? Sim. Por quê? O que é uma reta, gente? É uma ligação de dois pontos. Simplesmente. Então, para que eu mostre o meu gráfico, eu preciso ter apenas dois pontos dentro do meu plano cartesiano que eu já vou conseguir entender. Entender se essa reta ela é ascendente, se ela é descendente. Então, basta eu ter dois pontos. Aqui eu tinha mais, liguei para que vocês entendessem melhor, mas basicamente, gente, trabalhando com gráfico dentro da função afim, é isso aí. Para que a gente faça esse resumão aqui e finalize essa parte da definição. Primeiro, vamos entender que função afim função do primeiro grau é a função do tipo y ou f de x. É sempre a vezes x mais b. Sempre vai acontecer dessa forma. Em que a e b são constantes reais e que a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Pessoal, vamos observar isso aqui. As pessoas falam que com letra fica um pouquinho mais difícil, né? Então vamos entender, vamos substituir isso aqui por números. Veja só, se o meu A for zero e o meu B for um número qualquer, vamos supor que o meu B seja 5. A sendo zero, A vezes X, quem é um X? Qualquer número dentro dos números reais. Então, 0 vezes qualquer número real é sempre 0. Quem vai sobrar sempre, gente? O B, que nesse caso aqui desse exemplo é o 5. Então, imaginem só, para sempre a minha resposta vai ser sempre o B. Então, quando isso acontece, gente, eu já não tenho mais uma função do primeiro grau. Eu não tenho mais uma função do primeiro grau.
eu tenho, gente, algo que eu não posso chamar. Então, você tem que sempre lembrar que o A tem que ser diferente de 0. Porque se o A for 0, vai sobrar somente quem? B. E isso aí já foge da definição de uma função afim da função do primeiro grau. Agora, e se o B for 0? Se o B for 0, vai acontecer? Sim, porque o A ele não vai fazer a variação de qualquer número. Então, quando o A multiplicar um número, né, e somado mais 0, vai ser sempre o A vezes x. Então, vai acontecer o seguinte, vejam só. Eu tenho aqui, ó, A vezes x, se eu tiro o B, se o B é 0, eu vou tirar o B, vai sobrar só quem? A vezes x. Nesse caso, eu vou ter uma função linear. É uma função do primeiro grau, mas é uma função também chamada de linear, ok? Olha só, a constante real B vai ser sempre o quê? O coeficiente linear. Vou mostrar isso já no gráfico. Então, vejam só, toda vez que eu encontro a minha constante lá no plano cartesiano, né, eu encontrar o B, o y for 0, todo o valor de x, quando x for 0, perdão, todo o valor de y será sempre o valor de B. Vou mostrar na prática para que vocês entendam melhor. O seu gráfico cartesiano é sempre uma linha reta, já falamos sobre isso, né? Mostramos na prática, para entender que quando eu falo de função do primeiro grau, eu sempre vou estar falando de uma reta. Se o seu gráfico não der uma reta, pode observar que tem algo de errado, né? Sempre falo para os meninos. O gráfico é a contraprova para saber se o seu cálculo está correto. Por quê? Quando você vai jogar todos os seus valores, e aí aconteceu que um valor lá você fez um cálculo errado. Acontece. E nesse cálculo errado surgiu um número diferente. Então, nessa situação, quando você for jogar no gráfico para tirar a contraprova, você vai observar que não vai ser uma reta. Ele vai subir, ele pode descer, ele pode fazer uma concavidade. Isso aí não vai ser uma função do primeiro grau. Pelo gráfico, nós vamos observar que tipo de função é. Então, veja só, quando essa linha reta não paralela aos eixos. Essa linha reta, gente, vai ser sempre ascendente ou descendente. Nunca vai ser nem paralela ao eixo X, né, uma linha na horizontal, e nem paralela ao eixo Y, né, uma linha na vertical. Nunca vai acontecer dessa forma. Se acontecer, como eu já falei, o erro está lá atrás, tem que voltar e refazer os cálculos. O crescimento ou decrescimento da função está relacionado sempre ao valor de A. Vejam só, olhem para cá. Quem é A? Quem está multiplicando a variável, correto? Se o meu A for positivo, eu vou ter uma função ascendente, uma reta ascendente, uma função crescente. Ou seja, ele está crescendo para o eixo X e ele está crescendo para o eixo Y. Então, vamos lá, vou reforçar. Quando o meu A é positivo, quem é o A? Quem está multiplicando a variável, eu vou ter uma função crescente e uma reta ascendente. Ela está aumentando nos dois eixos. Agora, quando eu tiver um A negativo, quem multiplicar a variável for um número negativo, eu vou ter uma reta descendente. Então, eu vou ter uma função decrescente, ok? Vamos lá, vamos mostrar, né? A gente não basta só falar, nós temos que mostrar. Veja só, eu tenho aqui, pessoal, 3 tipos de função, com uma coisa em comum. Aqui eu tenho um A maior que 0. Então, observe que, nessa primeira função, eu tenho y igual a x. É uma função do primeiro grau? Sim, é uma função do primeiro grau em que o A é quem? 1, e o B não aparece. Se ele não aparece, ele é quem? 0. Então, eu tenho, sim, uma função do primeiro grau. Nesse segundo caso, y, ou f de x, é igual a 2x. Nesse caso, tem uma função do primeiro grau? Sim. Nesse caso, o A é 2 e o B é 0. E no meu terceiro caso, eu tenho y, ou f de x, igual a x sobre 2. Quem é o A nesse caso? Eu não tenho ninguém em cima. Quando eu não tenho ninguém em cima, é quem? 1. Então, eu tenho 1 sobre 2, vai ser o meu A, e o meu B também vai ser 0, né? Então, gente, para isso, eu queria que nós observássemos isso aqui. Primeiro caso, para y igual a x. Y igual a x, aqui, essa é a minha retinha vermelha. Toda vez, gente, que eu tiver um y igual a x, sem variação nenhuma, sem nenhuma alteração, eu vou ver aqui, olha só, quando y é igual a x. Quando meu y é 1, meu x é 1. Meu x é 3, meu y é 3.
O meu x é menos 2, meu y é menos 2. O meu x é menos 4, o meu y é menos 4. Então, eu posso observar que todas as vezes que eu tiver um x igual a y, eu vou ter uma reta em que vai cortar o meu plano cartesiano e essa reta vai dividir ele exatamente em 45 graus. Então, todas as vezes, gente, x igual a y, eu vou ter uma reta e observem aqui o mais importante. O x não é positivo, né? Não é maior que zero. Logo, quando, ó, vejam só, ele está aumentando em x, ó, ele está vindo para cá. Se ele está saindo de um número menor para um número maior. E ele também está aumentando em y. Ele está subindo, ele está aumentando de um número menor para um número maior. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que a minha reta é uma função linear crescente. Ela está saindo do menor para o maior. Segundo caso, eu tenho aqui um y igual a 2x. Olha aqui, ó, minha reta azul. Aqui eu posso observar que o meu valor de y vai ser igual a 2 vezes o x. Olha que simples. Vejam só, se o meu x é 2, quem vai ser o meu y? 4. Eu tenho o dobro do meu x, né? E assim sucessivamente. Mais uma vez, nós podemos entender que ele está, olha só, ele está saindo de um menor para o maior, tanto dentro do plano das abscissas, quanto do plano das ordenadas. E, por fim, eu tenho aqui o meu y igual a x sobre 2, que é a minha reta verde, que ela vai transpassar aqui, né, no ponto, eu vou observar aqui, o meu y é sempre quem, gente? A metade de x. Então, aqui, olha, eu tenho um y2, quem é o meu x? 4. X, né? 4 sobre 2, 2, exatamente o meu y. Também acontece a mesma situação. Todos esses três casos, gente, o que eles têm em comum? Eu tenho um A positivo. Logo, eu tenho uma reta ascendente, uma reta que aumenta em x, aumenta em y. Diminui, se eu olhar por essa perspectiva, diminui em x, diminui em y, uma reta ascendente. O que já não acontece, vamos aqui para o próximo. Nesse caso, aqui eu coloquei os mesmos exemplos para que houvesse uma comparação melhor, só que com o A negativo em todos os casos. Nesse caso, o meu A é quem? Menos 1. Neste caso, o meu A é quem? Menos 2. E neste caso, o meu A é quem? Menos 1 sobre 2. Então, ao jogar, gente, observem aqui. Olhem aqui para o meu plano cartesiano. Vejam que ele está totalmente inverso ao outro. Olhem só. Vou pegar aqui o meu primeiro caso, que é a minha reta vermelha. Olha só. Y igual a menos x. Quem é o meu y aqui nesse caso? O menos 4. Quem é o meu x? 4. O y, gente, ele vai estar sempre, né, em sinais trocados com x. Então, aqui, ó, gente, eu posso observar aqui. Veja só esta reta vermelha. Muita atenção na vermelha. Quando ela está em quê? Ó, ela está indo para lá. Então, ela está aumentando em x, correto? Observe este ponto. Este ponto está no menos 4. Este ponto está no 4. Ela está aumentando em x. Só que o que está acontecendo em y, gente? Nesse eixo aqui das ordenadas. Ela está em 4 e ela foi para onde? Menos 4. Então, ela está aumentando em x e reduzindo em y. Logo, eu vou ter uma reta, eu vou ter uma função decrescente, porque o meu a é menor que zero. Acontece o mesmo, né, nas outras duas funções, da mesma forma. Enquanto um eixo aumenta, o outro diminui. Então, eu tenho uma função decrescente. Que fique bem claro isso, por quê? O que vai aparecer muito, gente, lá principalmente no Enem, o Enem trabalha muito com gráficos. Ele vai te dar uma reta e vai fazer com que você observe o gráfico e, a partir daí, você consiga chegar na função. Então, veja só. Vou dar mais um exemplo aqui de gráfico para vocês entenderem melhor. Olha só, gráfico da função afim. Isso aqui é extremamente importante, gente, saber interpretar um gráfico. Nós já sabemos que aqui eu tenho um eixo x, tenho um eixo y, e aqui, vejam só, simplesmente me aparece isso aqui. Essa minha reta, primeiro eu vou observar, ela é uma função crescente ou ela é uma função decrescente pela posição da reta? Vamos observar. Se eu saio daqui e venho para cá, ele está fazendo o quê, gente? Reduzindo em x. E se eu saio daqui e venho para cá, ele também está reduzindo em y, né? Logo, eu já posso conseguir identificar que tipo de função que eu estou trabalhando. Aqui, quando ele passa por este ponto, veja só, eu tenho em x quem? 0.
Olha só, ó o x aqui, ó, o eixo x. Ele está onde? No zero. E ele está em quem? Em y. Essa é a regra geral para conseguir identificar um gráfico. E essa aqui é a sacada para várias saídas de questões quando você acha que não tem solução. Veja só, quando a minha reta intercepta o eixo y no ponto, exatamente no ponto x0, o que vai acontecer, gente? Quem vai ser o meu y, mesmo sem eu saber? O meu coeficiente b. F de x é igual a A vezes x mais b. Quando a minha reta aqui interceptar o eixo das ordenadas no ponto x, veja só, no ponto x0, ela vai passar em y onde seja o b. Isso é regra. E a partir daí eu vou conseguir sair para conseguir identificar qual é a minha função. Outra situação, quando a minha reta interceptar o eixo das abscissas, o que vai acontecer, gente? Quem vai ser o meu y? 0, correto? E o meu x vai ser menos b sobre a. Eu não tenho o valor de a e b? Então, quando ele passar aqui, eu já vou saber que ele representa quem? Menos b sobre a. A partir daí, gente, isso ninguém pode esquecer. Eu tenho que entender que toda vez que ele está interceptando, quando x0, quem é o y? B. Quando o y é 0, quem é o x? Menos b sobre a. A partir daí, você vai conseguir resolver todas as suas questões que você vai partir do gráfico para descobrir a função. Porque muitas vezes nós sempre começamos assim. Nós temos a função, atribuímos valores a x e montamos o gráfico. Mas o vestibular, o Enem, o PAS não costuma cobrar isso, gente. Ele cobra a identificação do gráfico, a interpretação do gráfico, para que você olhe o gráfico e encontre a função. Isso que é o mais importante. E essas definições têm que ficar muito claras para a gente. Vamos lá? Vejam só, olha só que coisa assim mais simples e que isso aqui complica, né? A maioria sente muita complicação, porque muitas vezes tem que entrar em sistemas. Veja só, eu tenho aqui um plano cartesiano, tem uma reta aqui em vermelho. Essa reta, o que acontece? Olha só, ela está interceptando o eixo y e o eixo x, correto? Quando ela intercepta o eixo y, o meu x é 0. E pela definição, nós sabemos que quando o x é 0, quem é o y? O b. Por isso aqui eu já matei primeiro quem, gente? Já descobri quem é o meu b. Quem é o meu b neste caso? 1. Porque pela definição da função afim, toda vez que o meu x for 0, o meu y vai ser o b. Quem é o b neste caso? Ele me deu aqui no gráfico, que é o 1. Então, eu já consigo montar a minha primeira parte da função, que é a minha constante, que no caso é b. Aí, gente, vamos agora aqui. Ele não mostra exatamente onde está passando, mas ele mostra esse meu segundo ponto. Esse meu segundo ponto, gente, observem aqui. Quem é o meu x? Quem é o meu x? Menos 2. Quem é o meu y? Menos 1. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a minha função e vou substituir na modo geral da minha função, que diz que é o quê? Y é igual a A vezes x mais B. Isso aí, gente, não tem erro. Tem que sempre gravar essa funçãozinha. Vamos substituir. Quem é Y? Não sei? Sei, gente. Quem é Y? Menos 1. Tá aqui. Então, eu vou trazer o meu Y como menos 1. Quero descobrir quem é o A, né? Quem é o X, gente? Olha só. Quem é o X nesse caso aqui? Menos 2, o gráfico já está mostrando. Então, vou pegar o menos 2, vou substituir no valor de x, certo? Ó, o A vou descobrir, o x, menos 2, o y já tenho aqui no meu ponto. E o B, que eu já descobri aqui acima, basta olhar para o meu pontinho aqui. Eu já descobri que o meu B vale quanto? 1, certo? E faço a substituição. Calculando aqui, olha só, menos 2 vezes A menos 2A, esse menos 1 vai passar para cá mais 1, né? E o menos 2A vai passar para lá, mais 2. Logo, eu vou ter 2A igual a 2. O meu A, gente, vai ser 2 dividido por 2, que é igual a quem? 1. Acabei de montar a minha equação da reta. A equação da reta que é tão... Nossa, mas os meninos choram tanto com essa situação. Ah, eu não sei, professora, montar a equação da reta. Gente, muito simples. Observe o que o gráfico te dá. O gráfico não te dá nenhum ponto em vão. Então, a partir daí, você consegue montar qualquer função, lembrando sempre das propriedades. Não podemos esquecer das propriedades. Então, gente, veja só. Aqui eu montei minha função y, ou f de x, é igual a x, porque quem é o meu A? 1, não preciso colocar. Então, aqui eu tenho 1x mais 1, né? Acabei de encontrar a minha equação da reta. Muito simples, basta olhar. Muitas vezes você vai conseguir descobrir isso aí com a prática só por olhar. Você vai olhar
e vai conseguir já identificar qual é a equação da reta, principalmente quando a gente tratar de função do primeiro grau, porque a função do primeiro grau é uma equação do primeiro grau. Então, que nós vemos lá no sexto ano, sétimo ano. Então, assim, é algo que já faz parte do nosso cotidiano e só de observar muitas vezes a gente já consegue, ok? E quando eu quiser estudar o sinal dessa função, né? E estudo do sinal da função também é algo que, né, nem cai, despenca, né, nas provas. E é algo tão simples, gente, mas é algo que gera interpretação. Então, é importantíssimo que a gente conheça, né, quando eu vou fazer o estudo do sinal, porque sempre cai muito. E isso é questão de observância. Veja só, primeiro de tudo, eu tenho aqui uma função, f de x é igual a 3x menos 6. Quem é o meu a? 3 é quem multiplica a variável. Quem é o meu b? Menos 6. Então, gente, o que eu vou fazer para que eu faça o estudo do sinal desta função? Primeiramente, eu vou encontrar a raiz, né? Encontrando a raiz, fazendo como? Gente, quando eu quero encontrar a raiz da função, o que eu faço? Igual a zero, né? Faço uma equaçãozinha. Quando eu igualar a zero, gente, essa função, né? Igualei a zero, o 6 estava negativo, passou positivo, 3 multiplicando, passou dividindo, 6 dividido para 3, 2. Quem é a minha raiz dessa função? 2. Aí vamos aqui analisar. Vejam só. Olhem só. Coloquei aqui o meu 2 no ponto. E aí, gente, o que eu vou observar a partir daqui, né? Como o meu A é positivo, eu tenho uma reta crescente. Ela cresce em X e ela cresce em Y. Isso é importantíssimo. Essas definições, se nós não soubermos, dá um problema muito grande. Nós temos que lembrar, ok? Lembrei que o meu A é positivo, logo a minha reta crescente. Observe aqui, gente, o que eu acabei de falar? Interpretação. Quando eu tenho um x igual a 2, o meu y é 0, correto? Nós igualamos a 0. Então, quando eu tiver um y maior que 0, todos os meus valores de x também serão maiores que 0. Quando eu tiver um y menor que 0, todos os meus valores de x também serão menores que 0. E pronto, gente, acabei de fazer o estudo dessa função. Observando aqui, vejam só, imagine aqui com um plano cartesiano. Eu estou aqui, né, vai estar mais ou menos aqui, passando o eixo das ordenadas. Eu tenho aqui um valor de x para 2. Veja aqui, do 2 para lá, 3, 4, 5, 6, todos positivos. Aqui, ó, eu tenho um eixo, né, 0. Do 0 para cima, em y, todos serão também positivos. Olha só, eu tenho esse espaço aqui positivo, que nós posteriormente podemos estudar melhor aqui, para a gente falar do coeficiente angular. E daqui para trás, vejam só, do 2 para trás, eu tenho quem? 1, 0, né? Não tenho só números negativos, né? Eu estou do 2 para trás, então todos os meus valores de x menores, todos os meus valores aqui serão menores que 2, e os meus valores de y, a partir daqui, também serão menores que 0, ok? Aqui eu já tenho a mesma situação, só que eu tenho um A negativo, né? Fiz para mostrar para vocês que, vejam agora a posição da minha reta. A minha reta é decrescente. Ela olha só, ela está aqui no X, ela está indo para lá, ela está aumentando. Porém, no Y, ela está diminuindo. Então, eu tenho uma reta decrescente. O que eu vou fazer aqui com essa função menos 2x mais 2? De novo, vou igualar, né? Vou igualar a 0 para que eu encontre a raiz. Igualei a 0 aqui, eu descobri que o meu x é quanto? 1. Faço aqui a minha reta, coloco 1. A partir do 1, gente, o que eu vou descobrir olhando para cá? Quando eu tiver um x maior que 1, o meu y será o quê? Negativo. Olha só, para x maior que 1, meu y vai ser o quê, gente? Menor que 0. É o inverso. Quando eu tiver um x, né? Menor que 1, eu vou ter x maior que 0. Interessantíssimo. Essa reta, gente, o x da questão, neste caso, é observar sempre o A. A positivo, reta crescente. A negativo, reta decrescente. E aí eu finalizo o meu estudo do sinal. Vamos lá? Vamos seguir? Para a gente fixar, né, gostaria de fazer um exercíciozinho aqui com vocês. Bem atual, nós trabalhamos bastante, né, com isso, nós vemos bastante isso e assim, nós temos que entender isso aí até para o nosso cotidiano. Veja só, uma empresa de telefonia oferece 2 tipos de plano. O plano Plus, que diz o quê, né? O que você vai ter de benefício? Eu tenho
3,5 GB de internet, mais ligações ilimitadas para telefones fixos e celulares. Olha só, eu tenho 3,5 GB de internet, mais ligações ilimitadas. Independente de quantas ligações eu for fazer, vai entrar neste plano. E eu tenho o meu segundo plano, que é um plano econômico. Ele me dá o mesmo tanto de internet, 3,5 GB, mais 50 minutos de ligações para telefones fixos e celulares. Então, aqui no Plus, eu tenho ligações limitadas, e no econômico, eu tenho apenas 50 minutos de ligação. E se eu passar desses 50 minutos, o que vai acontecer? O plano Plus custa R$ 65,90. Já o plano econômico custa R$ 10,80, sendo que é cobrado R$ 1,90 por minuto quando o cliente exceder 50 minutos incluídos no plano. Então, vamos lá, vamos entender bem. Eu tenho 2 planos, o primeiro plano com ligações ilimitadas, o segundo me dá 50 minutos de ligações. Só que o primeiro, ele tem um valor mais alto. Claro, ele me dá ligações ilimitadas. Então, ele vai custar R$ 65,90. O segundo, ele vai custar uma taxa fixa, olha o nome, fixa de R$ 10,80 e mais R$ 1,90 por minuto quando passar dos 50 minutos. Primeiro, gente, observando isso aí, qual seria o melhor custo-benefício para a gente, né? Então, é interessante a gente já começar a avaliar isso aí. E o que a questão pergunta? Considerando que esses 2 planos, né, observando um e outro, usando quantos minutos de ligações por mês o plano Plus passa a ser mais econômico, né? Em outras palavras, ele está querendo saber qual é o melhor custo-benefício. Vamos lá, gente. Antes de tudo, vamos montar a função em relação ao plano econômico. O que o plano econômico diz? Gente, quanto você vai pagar? Você vai pagar uma taxa de R$ 10,80, uma taxa fixa. Ou seja, essa R$ 10,80 vai ser a minha constante. Quem é a minha constante? A ou B? B, né? Então, ó, R$ 10,80 constante. E mais R$ 1,90 por minuto, né? Quando exceder os 50 minutos. Então, vamos esquecer os 50 minutos e vamos imaginar aqui quanto vai me custar cada um. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, gente, vou montar a minha função. Função em relação a x é igual a minha constante, né? Mais 1,9x. Por que 1,9, gente? Porque é R$ 1,90 para cada minuto. Nesse caso, quem vai ser o meu x, gente? Os minutos. Quem vai ser a minha função? O valor que eu vou, o tanto de minutos que eu vou conseguir, né, dentro dessa situação. Então, vamos lá. Veja só, montamos nossa função, lembrando que a ordem não altera, né? E aí, o que nós vamos fazer, gente? Para nós sabermos quantos minutos mensais vale adquirir o plano, né? Nós vamos igualar ao valor de R$ 65,90. Por quê? Eu quero descobrir quantos minutos R$ 65,90 me daria direito para eu saber se compensa um ou outro. Então, eu vou igualar R$ 65,90. Fazendo os cálculos, né? Tem o 10 aqui que ele vai passar negativo, né? Opero. Depois o 1,90 está multiplicando, passa dividindo. Nós temos o quê, gente? 29. Ou seja, pagando R$ 65,90 pelo outro plano, eu teria direito a quantos minutos? 29. Nossa conclusão, veja só. Como é dado uma franquia de 50 minutos, então para quem gasta por mês 75 minutos, 50 mais 29, os 2 planos possuem o mesmo valor. Como eu descobri isso? Porque eu igualei. Então, se você usa, no caso aqui, 50 mais 29, né, 79 minutos, você vai estar pagando a mesma coisa. Agora, se você usar 80 minutos, se você usar 1 minuto a mais, não vai compensar. No caso, você vai estar pagando, o plano Plus, que né, tem ligações ilimitadas, seria mais econômico. Então, com essa situação, é o tipo de situação-problema que acontece tanto no dia a dia como nos exames externos. Então, é importante que nós, né, saibamos sempre fazer essa relação, né, até para que a gente não venha pagar mais caro. Eu sempre gosto muito, né, de dar aula de matemática financeira, porque eu vejo, né, essa necessidade de a gente conseguir entender e conseguir trazer os cálculos que nós aprendemos na matemática, na álgebra, né, para o nosso cotidiano. E a matemática financeira, ela faz essa interseção, então fica bem legal. Vamos para mais um exemplo? Vamos lá? Esse aqui, né, é o exercício de 2014 da URJ, desculpa, e ele fala o seguinte, eu quero que vocês observem este gráfico aqui. O reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 minutos por hora. Perde, né? Enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 minutos por hora.
No gráfico estão representados o eixo X, os volumes de água em litros e em função do tempo, e eu tenho aqui o eixo X, né? E que está representado o tempo em horas. Então, Y, volume, X, o tempo. Veja só, vamos aqui para a solução. Eu quero descobrir, né, quanto, né, é esse X0 aqui. Ou seja, gente, a que tempo os meus dois reservatórios estarão com a mesma capacidade? Vejam só. Como o gráfico tem as duas funções são retas, nós já podemos definir que eu estou falando de função afim, ok? Então, veja só. Estou tratando de função afim, né? Tenho duas retas, um ascendente e uma decrescente. Por quê? Um recebe água e um perde água, né? O coeficiente A de uma função afim representa a taxa de variação e o B, né, o ponto em que o gráfico passa. Assim, para o reservatório A, o coeficiente A vale menos 10, porque a cada minuto ele perde 10. Então, ele é a variação, ele é o A. E o B é o valor que intercepta o eixo. Lembra que eu falei? Quando intercepta o eixo, né, quando o X for 0, então meu Y é quem? 720. Para o reservatório B, o coeficiente A é igual a 12, né? E o B é quem? 60. O que nós podemos observar, gente? Eu tenho uma função em relação a X, né? E eu não quero descobrir aquele pontinho que as duas vão estar com o mesmo... que eles vão estar com a mesma quantidade de reservatório. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu não montei duas funções? Eu tenho uma função, né, que eu já descobri o B, né, pelo gráfico. Sei que o A é a variação, então 1 é 10 negativo e 1 é 12 positivo. O que eu vou fazer, gente? Igualar as funções. Quando eu igualo as funções, fazendo um cálculo simples aqui, algébrico, eu posso ter aqui, ó, primeira função, que é uma função positiva, 12x mais 60, que é o reservatório B. Vou igualar o reservatório A, que é menos 10x mais 720. Colocando cada um para o seu lado, x para um lado, números, né, para o outro, eu vou ter o quê? 12x mais 10, né, porque aqui estava negativo, passou positivo, igual a 720, 60 positivo, passou negativo. 12x mais 10x, 22x, 720 menos 60, 620. Então, aqui o 22 estava multiplicando, ele vai passar dividindo. O que é que nós encontramos, gente? O valor de 30. Ou seja, qual vai ser o momento em que os dois reservatórios estarão com a mesma capacidade, gente? Quando eu tiver um X, 30, que lá o meu tempo é em quê? Em horas. Então, a partir de 30 horas, o reservatório A vai ter caído numa ponta e o reservatório B vai ter enchido numa ponta em que os dois vão se encontrar. Como descobrimos isso? Apenas interpretando o gráfico. Gente, gráfico é uma coisa muito simples. Hoje em dia falamos muito de gráfico, né, visando a situação atual que nós estamos vivendo da pandemia. Então, quando eu observo, né, igual todo mundo fala, vamos chegar a um pico para que as coisas voltem ao normal. O que seria esse pico? Gente, ele está um gráfico o quê? Crescente. A partir de determinado momento, ele vai virar um gráfico decrescente, que é o que todo mundo espera, né? Então, gente, observando o gráfico, está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano. E o gráfico da função afim, então, que é uma reta, que é algo simples, que é algo maravilhoso de trabalhar, também está aí, ok? Vamos lá. E é isso, gente. Me despeço por aqui. Tivemos, né, foi muito bom contribuir para o saber de vocês. Fico muito feliz em poder contribuir de alguma forma. E segue aí o meu abraço, né, a todos aí que estão vendo. Um abração aí para toda a família Sem3. Um abração aí para minha família, para minha mãe, um super beijo. E vamos encerrando por aqui. Muito obrigada.